Asking for perfection. You're not after flawless prayers. All you've wanted from the start. The surrender of my heart. Every breath inside my lungs. All the hope within these hands. You can have it all. Here I am. And no matter what the cost, I'll give everything. Olá! Olá, como estão vocês? Já estava com saudade das nossas lives. You're not sinking off the Let my words in on that Vai mandar nos aviãozinhos aí pra vir mais gente assistir, que vai ser bem legal. Olá! Vamos chamando o pessoal aí, que a gente vai iniciar essa jornada que vai ser extraordinária, tenho certeza disso. Eu tava com saudade também das nossas lives. Mas agora todo sábado com certeza eu vou estar por aqui. Durante a semana vamos deixar Deus preparar. E lembrando que toda segunda-feira nós temos a mulher, de mulher para mulher, onde eu vou estar trazendo mulheres para contar suas histórias, mulheres da vida real, tá? Mulheres que deram a volta por cima, estão se reinventando, se sobrevivendo, estão vivendo, sobrevivendo e se reinventando. Mas vamos lá. Qual é o propósito, então? Deixa eu abaixar aqui. Sejam muito bem-vindas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Tenho muita alegria e muito prazer em fazer isso que eu faço. E hoje nós vamos iniciar uma jornada. Eu já fiz essa jornada de ler os 42 capítulos que tem neste livro, Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren, durante mais ou menos, deu quase 60 dias, porque nós fazíamos de segunda a sexta, às 7 da manhã. E agora, eu vou reler este livro e comentar cada capítulo, Uma Vida com Propósitos, todo sábado um capítulo. E durante a semana eu estimulo vocês, assim como eu vou fazer, praticar o que a gente ensina. Porque partindo do princípio que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E o temor a Deus nada a ver, não tem a ver com o medo de Deus, porque Deus não é punitivo, Deus é amor. É o respeitar a Deus, reconhecer Ele como nosso único e suficiente Salvador e saber também que nós não estamos aqui por acaso, que nós somos um projeto idealizado pelo grande autor ainda antes da criação do mundo. E tudo isso é falado neste livro aqui, Uma Vida com Propósito. Então, durante essa jornada, parte da pergunta é o seguinte: afinal de contas, por que eu e você estamos aqui nesta terra? Afinal de contas, por que eu e você estamos aqui nessa terra? Você já fez essa pergunta? Tem que ter algum propósito em tudo isso, porque senão não haveria uma desigualdade tão grande entre as pessoas, entre os seus comportamentos, entre a sua genética, as suas características próprias. Então nós não estamos aqui por acidente. Nós estamos aqui porque Deus tem um propósito na minha vida e na tua vida. Mas infelizmente a maioria absoluta das pessoas passam por esta vida achando que estão aqui a passeio. E eu te garanto, nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui para cumprir um propósito que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Mas
A gente nasce, vai crescendo, vai se enveredando e se enredando pelas circunstâncias e pelo meio que vivemos, e pela família que vivemos, e pelos amigos que vivemos, e a gente se distancia de nós mesmos, que é da nossa identidade, e acabamos nos afastando do propósito que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Caminhos tortuosos, mas sempre é tempo de você reencontrar o seu caminho, de encontrar e de reconhecer qual é o teu propósito e o meu propósito nesta terra. Então vamos lá. São 42 capítulos, tá? Que eu não contei exatamente certinho, mas numa conta breve que eu fiz, nós estaremos terminando lá no mês de dezembro. E eu creio com isso que nós teremos um ano aí de reflexão, de prática, de reencontro, de encontro com você mesmo. E através deste livro, que para mim, e penso que para as pessoas que me acompanharam na primeira jornada, foi um divisor de águas, tenho certeza, vai ser uma grande jornada, ok? Então vamos lá. Então nós partimos hoje da primeira pergunta, afinal de contas, por que eu estou aqui? Afinal de contas, por que eu e você estamos aqui? Você sabe? Eu tenho um combinado. Cada vez que eu disser algo e que você fala, tocou comigo? Você vai escrever assim, uau! Por quê? Eu preciso saber se o que está acontecendo aqui está indo de encontro ao que você está precisando ouvir. E não tenha dúvida, pela experiência que eu tenho já da outra jornada, grandes coisas vão acontecer. E outra coisa, grandes sacadas, insights vai acontecer na tua vida. Então, abaixa a tua resistência, abra teu coração, e eu vou me colocar como instrumento de Deus. Olá, Alessandra, tudo bom? E eu vou me colocar como instrumento de Deus para que eu possa, através da leitura deste livro, que é uma leitura extremamente sábio, eu toque o seu coração, ok? Então vamos lá. Afinal de contas, por que eu e você estamos aqui? Quem confia em bens materiais cairá do cavalo, mas quem é moldado por Deus florescerá e dará bons frutos. Está lá em Provérbios 11, 28. Felizes os que confiam no Senhor, são como árvores plantadas à margens do rio, cujas raízes alcançam águas profundas. Tais árvores não são afetadas pelo calor, nem se preocupam com longos meses de seca. Suas folhas permanecem verdes e produzem um fruto delicioso. Está lá em Jeremias 17, 7 e 8. Quando ele fala aqui para nós que nós somos como árvore à beira da ribeira, assim como nós, nos conectando a Deus, nós somos árvore como a beira da ribeira, que é aquela árvore plantada, porque todo o terreno bem próximo aos rios, todo mundo já deve ter chegado perto de um rio, de um riacho, ou de um ribeiro, percebe que as árvores, em geral, a vegetação ao redor é muito verde. Por quê? Porque as suas raízes, elas procuram a água. Assim como as nossas raízes, a nossa essência, nós devemos procurar a Deus. Porque se nós estivermos firmados na sua essência, assim como a árvore vai estar firmada lá na beira da ribeira, pode vir o que vir. Pode vir o que vir. Ele nos sustenta. Pode vir a seca, que aquela árvore não vai secar, porque pode vir muito calor, que aquela árvore não vai passar sede, porque ela está com a sua raiz na ribeira. Assim como nós estamos conectados em Deus, pode vir o que vier, que com a nossa fé nós sabemos que Deus vai nos sustentar. Então, eu quero crer que nesse momento tão desafiador que estamos vivendo, eu ando muito entristecida. Nesse exato momento, eu estou em oração por 3 ou 4 pessoas que estão em leito de hospital esperando uma cura. Pessoas que eu conheço e tenho certeza que a maioria de vocês está na mesma situação. Então, só por isso, só pelo cuidar do outro, em primeiro lugar cuidando de nós e da nossa família, mas o cuidar do outro, nós precisamos estar presentes, precisamos buscar de Deus. E é isso que eu venho trazer para você. Então hoje nós vamos ler o capítulo número 1.
capítulo número 1 diz o seguinte: tudo começa com Deus. Eu não sei qual é a tua demanda. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu não sei o que é que te aflige neste momento. Mas eu tenho certeza que tudo começa com Deus. E é para essa leitura que eu te convido agora. Que vocês que estão chegando agora sejam muito bem-vindos. Nós estamos iniciando uma jornada de 42 capítulos deste livro, Uma Vida com Propósitos, que eu estarei lendo um capítulo por semana, mas a leitura ela não é dinâmica, tá? Eu tiro alguns pontos de cada capítulo, falamos a respeito e eu te recomendo a ler este livro. Com a gente, um capítulo por semana. E você vai se surpreender com o conteúdo deste livro. Se você ainda não sabe o porquê que você está aqui, não perca essa jornada e não deixe de ler este livro. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e o invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito, que é Colossenses, está lá em Colossenses 1,16. A menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre propósito de vida não tem sentido. Você só encontra o teu propósito de vida se você estiver conectado a Deus. Por quê? Porque você pode escolher casamento, você pode escolher a sua profissão, você pode escolher o seu marido, a sua esposa, você pode escolher onde estar, você pode escolher para onde viajar, você pode escolher o teu emprego, mas o teu propósito você não pode escolher. Sabe por quê? Porque o teu propósito está vinculado a um projeto que Deus tem para mim e para você desde antes da criação do mundo. Eu e você somos um projeto de Deus. Então, o nosso propósito está relacionado com esse projeto de Deus. Então, vamos lá. Vamos entender melhor sobre isso. Você não é o foco. Primeira coisa que nós temos que entender. Eu e você não somos o foco. Então, se você está aqui pela Regina, pode sair. Agora, se você está aqui para aprender o que eu vou trazer a partir de um ensinamento bíblico e a partir do ensinamento de um livro que fala totalmente da importância da conexão com Deus, ok, você está no lugar certo. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu por um propósito dele e para cumprir um propósito para ele. Essa é a primeira grande verdade que esse livro me traz e traz a você. E são verdades absolutas. Eu não escolho o meu propósito, você não escolhe o seu propósito. Porque ele está vinculado ao que ele planejou para mim e para você. Aí, nós não sabendo disso, a gente começa com algumas perguntas bem egoístas. O que será que eu quero ser quando eu crescer? O que será que eu vou fazer da minha vida? O que eu devo fazer? Quais são os meus objetivos, as minhas ambições, os meus sonhos para o meu futuro? Ok, nós devemos ter sonhos, só que se eu me conectar ao maior, respeitando a sua crença, tá? A minha crença, eu creio em Deus e eu sei que os meus sonhos eu preciso buscar alinhá-los com os sonhos de Deus, porque daí com certeza absoluta eles serão realizados e eu vou colher bons frutos sobre isso. Então eu preciso fazer essas perguntas sim, mas direcionada para Deus. Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, que profissão que eu devo tomar? Que decisão que eu devo tomar? Mas aí nós, né, olhando só para o nosso umbigo, o que a gente faz? A gente toma as decisões baseadas nas nossas verdades e nos nossos saberes. E aí eu te pergunto, quem nunca fez uma péssima escolha e quebrou a cara de acordo? Eu fiz muitas escolhas erradas. Por quê? Porque eu não buscava em Deus, eu não buscava saber dele o que é que ele tem para mim. A Bíblia diz, a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. E é ele quem mantém todas as pessoas com vida. Está lá em Jó 12:10. Quando eu falar de Bíblia, talvez existe infelizmente, as pessoas ainda têm um ranço. As pessoas que não estão conectadas mesmo, têm um ranço de ler a Bíblia. Mas eu vou te dizer, a Bíblia é o maior manual de vida que nós podemos ter para nos guiar.
Então, quando eu citar a Bíblia aqui, não lembre dela como pensando naquela igreja ou naquela outra igreja, na placa de igreja, não. Lembre-se que ele é um livro que traz toda uma sabedoria, que se você praticar, você vai ter a liberdade de fazer o que você tiver vontade. Regina, que é isso? Sim, porque a partir do momento que você traz esse aprendizado para a tua vida, é impossível você não ser uma pessoa livre. E nós vamos falar muito sobre isso no decorrer de toda essa jornada durante todo este ano. Então vamos lá, seguimos. Eu e você só existimos porque o Senhor deseja que eu e você exista. Você foi feito para Deus e para Ele. E até que compreenda isso, a minha vida e a sua vida não fará sentido nenhum. Somente em Deus descobriremos nossa origem, nossa identidade, nosso significado, nosso propósito, nossa importância e nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Então, se você quer saber quem você é, se você quer saber qual é o teu propósito, se você quer saber qual é a sua identidade, aquela carimbada por Deus, é só com Ele. Ou pessoas conectadas a Ele que vai te guiar a esse caminho. Que nós precisamos entender que quem olha para Deus é levado para um campo aberto, a uma vida livre e espaçosa. Por quê? Porque quando eu tenho comigo a certeza absoluta, que é isso que esse capítulo nos traz, que nós não estamos aqui por acidente, nós estamos aqui por uma determinação de Deus. É difícil entender os desígnios de Deus, principalmente vendo tudo que a gente está vendo. O coração chora. São pessoas que estão indo embora, são pessoas que estão tendo fome, são pessoas que estão perdendo emprego. Então é muita coisa acontecendo para mim entender que tudo é pela permissão dele. Ai, Regina, como assim? Quando eu leio que tudo, que eu e você só existe porque ele permite, que eu e você fomos feitos para Ele e nós temos um propósito, e quando nós começamos a buscar Deus, a buscar verdadeiramente qual é o nosso propósito, e eu já te adianto, propósito está relacionado com pessoas. Nunca esteve uma seara tão grande para você praticar o teu propósito. E aí eu te pergunto, você tem servido a Deus? Dê importância aos seus sonhos. Nós temos que nos importar com os nossos sonhos. Defina claramente quais são os seus valores. Estabeleça metas. Descubra suas habilidades. Almeje chegar a grandes realizações. E vá à luta. Nada, absolutamente nada cai do céu. Para nós alcançarmos os nossos sonhos e desafios, nós precisamos pagar o preço. Há pessoas que estão aqui que sabe que está tendo sucesso na sua área profissional nesse momento. Sim, eu estou. Mas ninguém pergunta o preço que ela está pagando. Ninguém pergunta. Quem trabalha com alimentação, que eu vejo a Jane tá ali, a Jane tem trabalhado com alimentação, o quão penoso fisicamente deve ser ficar ao derredor de um fogão fazendo aqueles pratos maravilhosos. Para chegar lá na mesa da pessoa e dizer, ela falou assim, nossa, uau, que delícia. Então, nós temos que descobrir nossas habilidades, e isso Deus nos ajuda quando a gente se conecta com Ele. Mas temos que pagar o preço. Nós temos que pagar o preço. Por que eu estou insistindo nisso? Porque existe uma falsa promessa. Peça para Deus e creia, Ele vai dar. Deus só vai fazer para mim, por mim e para você, o impossível. Porque o possível é comigo e com você. Então tem gente que senta e fica orando para Deus
vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Sim, mas o que é que você está fazendo para dar tudo certo? Faz parte da conexão com Deus. Você pode alcançar seus objetivos pessoais tornando-se sucesso pelos padrões do mundo e ainda estar diante dos propósitos para os quais Deus o criou. Eu tenho ouvido agora em algumas reportagens, e você deve estar escutando também, pessoas que trabalhavam e se formaram em diversas profissões, mas devido à pandemia, ou elas tiveram que fechar o comércio, ou tiveram que fechar seus escritórios, tiveram que foram mandadas embora, e aí elas falam assim, eu comecei a trabalhar com alimentação, eu comecei a vender roupa de porta em porta, eu comecei a fazer outras coisas, e aí eu ontem ainda escutei uma mulher dizendo assim, eu sempre tive esse sonho de criança. Eu tinha um sonho de criança. Mas aí a vida seguiu outros rumos e agora, devido à pandemia, eu resgatei esse meu sonho. E através desse sonho, ela está sendo bem sucedida. Aí a Jane diz assim, verdade, Regina, muitas pessoas não valorizam para chegar aquele produto na mesa dos seus clientes. Muito suor rola no rosto abaixo. É exatamente isso. Para o teu produto chegar na mesa da pessoa, ou chegar no corpo da pessoa, ou chegar na mão da pessoa, tem um caminho árduo que foi percorrido. E as pessoas não dão esse valor. Porque ela só olha para o produto final. O que se fez para chegar até ali, as pessoas não têm o hábito de olhar. E eu também quero então trazer isso para vocês. Que vocês valorizem mesmo. E a primeira pessoa que tem que valorizar o que é feito é você. Você precisa reconhecer o preço que você está pagando para as tuas coisas. Porque é disso que Deus se agrada. É quando você descobre as tuas habilidades. Os teus sonhos de criança. E aí eu quero fazer um parêntese aqui. Resgate os seus sonhos e lá quando você era criança. É lá naqueles sonhos quando você era criança que está embutido o teu propósito de vida. Regina, como assim? Quando a gente é criancinha lá e fala assim, o que vai ser quando crescer? Eu vou ser astronauta. E vem alguém e fala assim, você tá louco? Nunca você vai chegar no céu. Deixa nossas crianças sonhar. Os sonhos delas estão relacionados com o nosso propósito. Porque até então, enquanto nós somos bem crianças lá, eu vou ser professora. Nada, professora não ganha dinheiro. E mata aquele sonho. E às vezes o propósito que Deus tem para aquela criança, sim, é ser mestre e ensinar algo para pessoas lá na frente. E aí o que acontece? Mata o seu sonho. Vou dar um exemplo. Eu tive uma treinadora que ela era dentista no Rio de Janeiro. E filha de dentista, avô de dentista, neta de dentista, aquelas coisas que a família vai tocando, porque um o outro também tem que ser. E aí um dia ela virou pro pai dela e falou assim, eu queria ser professora. Daí ele falou assim, você tá louca, eu não pago faculdade para filho meu ser professora nunca. Não nessa vergonha que é o país. Coisa que eu e você escutamos direto. E aí ela foi estudar odontologia. Ela chegou a ganhar 50 mil mês, mas não estava feliz. E aí ela surge a oportunidade de se tornar treinadora numa das maiores escolas de desenvolvimento humano do mundo. E ela se torna então professora. E hoje ela é a mulher mais feliz do mundo, abriu mão de ser dentista, nunca mais foi chamada de louca, tudo certo, mas hoje ela tira mais ou menos a mesma coisa. Por quê? Porque está vinculado ao seu propósito de vida. Então, se você quer saber seu propósito, começa a lembrar os teus sonhos lá da infância. Parece loucura, mas a pandemia trouxe benefícios na vida de muita gente. As pessoas estavam acomodadas e de repente teve que se reinventar, sair da zona de conforto. Isso, exatamente. E aí, na hora de se reinventar, aonde que elas foram? Elas foram buscar o que elas sabiam fazer. Porque eu e você, a gente vem para esse mundo com habilidades próprias. Eu sou única, você é único, você é única. E nós temos habilidades que só nós temos. Por que isso? Por que Deus daria habilidades especiais para mim e habilidades outras para você?
Porque Ele quer um exército de pessoas com grandes habilidades para fazer a vontade dEle. E Ele tem o melhor para mim e para você. Essa é a grande sacada. Essa é a grande sacada do primeiro capítulo. Que tudo começa nele. Então, se você está aí meio perdido, sem saber bem o que você quer da vida, se a vida tem sido cruel contigo, eu dou uma dica. Se liga no que Deus, se liga em Deus e pede para Ele, mostra para mim, Deus, o que é que tu queres que eu faça? E Ele vai te mostrar. Tenho certeza disso. O caminho é fácil? Não. Se eu for falar para você que é fácil, é mentira. E ao longo do livro, isso fica tão claro por que não é fácil, que é transformador esse livro. Mas eu não vou dar spoiler, não. Vocês vão ter que me acompanhar para descobrir por que a caminhada, para ser bem sucedido no que Deus planejou para a tua vida e para a minha vida, o caminho não é tão perfeito, tão fácil. Porque, uma coisa eu já adianto, se o caminho fosse muito fácil, a gente se embebedava pelo resultado e esquecia que aquele caminho não foi eu que tracei, foi Deus que traçou para a minha vida. Ok? Seguimos. Aí a pergunta que eu te faço. Como descobrir o propósito para mim e para você? Como descobrir o propósito para o que eu e você fomos criados? Tem duas opções. A primeira é fazer especulação por teu conta e risco. A preferida pela maioria das pessoas é conjecturarem, fazer suposições, teorizarem. Quando dizem, sempre pensei que a vida fosse. Querem dizer, este é o melhor palpite que eu posso dar. E fica buscando em terceiros, em quarto, em sei lá em quê, uma coisa que está dentro de você. Basta que você se conecte com Deus. O modo mais fácil de descobrir o propósito, se eu e você temos a certeza que nós fomos criados por Deus para ser sua imagem e semelhança. Só um pouquinho, filho, você pega um copo d'água para mim? Você pega o pudim pra mim? Aí, desculpa, estou pedindo água aqui. O modo mais fácil para mim e para você descobrir o nosso propósito, e o nosso propósito é a única coisa que nós não podemos escolher, porque ele está vinculado à vontade de Deus, eu tenho que perguntar para quem? Eu preciso do copo. Uhum. Eu preciso perguntar para quem? Eu preciso perguntar para o inventor. Se um objeto, obrigada, filho. De nada. Se um objeto, se uma coisa que você compra dá defeito, aonde que você busca informação de como funcionar? No suporte. No suporte da onde? De quem inventou. Então, por que quando alguma coisa dá errado na minha vida e na tua vida, a gente não vai direto lá no suporte? Não disca direto no suporte? Relacionado com Deus, que é Deus que criou, é Ele que sabe a solução. Então, se eu quero saber o meu propósito e você quer saber o seu propósito, nós precisamos nos conectar ao nosso inventor. Descobrir o propósito de vida, precisamos perguntar para Deus. Aí a Bíblia nos diz, nas páginas da Bíblia, as cinco propósitos que tem para a nossa vida. Ele é o nosso manual do proprietário. A Bíblia, como eu estava falando no início, desvincule ela de placas de igreja. Entenda a Bíblia como ela sendo um manual do proprietário. Ela é o manual de quem me guiou, de quem me criou. Então é ali que estão todas as respostas. Ele explica que nenhum livro de autoajuda ou filosofia pode saber. A Bíblia está todas as respostas. A Bíblia diz, a sabedoria de Deus é algo misterioso que encerra a profundidade de seus propósitos. Nada tem de vago e superficial. Ela não é a nova mensagem, ela é a mais antiga. O que Deus determinou como forma de produzir o melhor de nós, muito antes de entrarmos em cena. Está lá em 1 Coríntios 2:7. Quando foi traçado algo para a nossa vida, nós não tínhamos ideia que nós viríamos.
Nós fomos projetados por Deus ainda muito, muito antes dos nossos pais se conhecerem. Se conhecerem. Porque existe um projeto ainda antes da criação do mundo para a minha vida e para a tua vida. Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida. Não é o ponto de partida. Ele é a fonte dela. Para descobrir seu propósito de vida, você deve se recorrer à palavra de Deus. Não a sabedoria do mundo. Edifique a vida sobre as verdades eternas. Não sobre a psicologia popular, histórias inspiradoras, estímulos para alcançar o sucesso. Não. Vamos nos conectar e vamos nos guiar pelo livro do proprietário. Pelo manual do proprietário. Muito antes que ele estabelecesse fundamentos da terra, ele já pensava em mim e em você. E nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio deste amor. Há muito tempo ele decidiu nos adotar em sua família, por meio de Jesus Cristo. E que prazer ele teve em planejar tudo isso. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente dado por seu Filho amado, totalmente de graça. Não sou eu que falo isso, nem o autor que está falando isso. Está lá em Efésios 1, do versículo 4 ao 6. Aí o texto é o seguinte, aqui que eu vou ler para vocês, ele apresenta 3 critérios para o teu propósito. Apresenta 3 critérios para o nosso propósito. Primeiro, você descobre sua identidade e propósito no relacionamento com Jesus Cristo. Se você ainda não vive esse relacionamento, mais à frente nós vamos explicar, através dessa leitura, como você fazer isso. Deus já pensava em você muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito determinado por ele para a sua vida é anterior à minha concepção e à tua concepção. Ele planejou isso antes que você existisse e sem a sua contribuição. Ele não pediu a sua contribuição para te proteger. Você pode escolher carreira, como eu já falei. O seu companheiro, a sua companheira. Passatempos e muitas outras coisas na vida. Mas não pode escolher o seu propósito. Isso você não pode escolher. O seu propósito de vida encaixa-se num outro propósito muito maior e cósmico, que Deus planejou para a eternidade. Essa passagem nossa aqui é um grande treinamento para que nós exerçamos o nosso propósito maior na eternidade. Então não perca a oportunidade de aprender o porquê que você está aqui. Qual é o seu propósito? O que é que Deus tem preparado para mim e para você? Você vai ser muito, muito, muito mais feliz. É disso que nós estamos falando. Sem Deus, a vida não faz o menor sentido. O menor sentido. Então, nós não somos um acidente. Tem uma razão de ser para mim e para você estarmos aqui. E a pergunta que você tem que se fazer, ou o que você tem que pensar, é quais são os seus sonhos, o que é que você desejava fazer quando você ainda era tão criança? O que é? Quem aqui lembra de algum sonho que perguntava para você assim, o que você quer ser quando crescer? E aí o que acontece? Você é desviado desses sonhos. Mas sempre é tempo de recomeçar, sempre é tempo de resgatar, sempre é tempo de estar ajudando o outro. E nesse momento, Deus tem urgência nas pessoas, muita urgência. Porque, paralelo a essa pandemia cruel, mortal que nós estamos assistindo, existe uma pandemia silenciosa que precisa muito de mim e de você, muito centrado em Deus, para que a gente possa apoiar. É a pandemia das doenças emocionais.
das doenças do medo, da ansiedade, da depressão. Nós vamos curar pessoas, Regina? Não. Mas o que eu falar e o que você falar, o que eu testificar com a minha conduta, com minha vida e o que você fizer com a tua vida, nós sim poderemos salvar pessoas. Então, por que eu estou fazendo tudo isso e por que eu me coloco tanto na presença de Deus? Porque, na verdade, quem me conhece sabe que a minha vida inteira, desde a época que eu fui fisioterapeuta, eu fui 17 anos fisioterapeuta e fazia aquilo com muito amor, eu apoiei pessoas. Eu sempre buscava naquelas pessoas algo mais. O que é que elas podiam, um pouco mais, além de resgatar, de reabilitar um braço, uma perna, elas podiam mais. Então eu trago isso, então eu hoje tenho certeza que eu resgatei esses meus sonhos lá de criança, que eu sonhava ajudar pessoas. E hoje eu faço isso e faço aqui, nesse compromisso que eu faço a partir de agora, todo sábado às 1h30 da tarde e toda segunda-feira. Segunda-feira existe um momento às 21 horas que é de mulher para mulher. Ah, Regina, por que só para mulher? Porque o que me levou a focar mais nas mulheres? Porque se a mulher estiver bem, tudo vai bem. Então você, mulher, entenda isso. E você, homem, também. Leva isso para sua esposa, para sua companheira, para sua mãe, para suas irmãs. Se a mulher está bem, tudo vai bem. Porque a mulher, lá em Provérbios 14:1, sendo mulheres da vida real para a gente bater papo. E eu quero que você bata papo comigo. E aí eu então me coloco nesses 2 momentos via online, de forma total e gratuita, para entregar conteúdo que vai edificar a vida de vocês. Então hoje nós falamos sobre que tudo começa por Deus. Então se você está numa demanda aí agora, financeira, o teu casamento não vai bem, o teu lado emocional não tá bom, tua saúde não vai bem, eu tenho uma boa nova para você. O começo e tudo começa por Deus. Porque foi ele que me pegou pela mão. Mas ele não pega pela minha mão se eu não o chamar primeiro. Sabe por quê? Porque ele nos dá o livre-arbítrio. E ele diz assim, para mim e para você: se eu erguer meus olhos ao monte, disser assim, quem sai debaixo da sua proteção somos nós, porque a gente quer resolver da nossa forma. Nós queremos resolver com as nossas forças. E eu vou te falar, você vai conseguir por um tempo, depois você não consegue mais. Chega um momento que você fala assim, minhas forças acabaram. E ele vai te ajudar. Mas para que esperar isso acontecer?
baixamos a nossa cabeça e vamos fazendo por nossa força física pessoal, sabe o que Deus diz para mim e para você? Ok, seja feita sua vontade. Quando você precisar, quando você probleminha em relação a Deus, mostra o tamanho do seu Deus pro tamanhinho do seu problema. E outra coisa, dica que eu te dou, seja o problema qual for, alguém neste mundo tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, invisível e invisível, tudo começou nele e nele encontra o propósito. Todas as coisas começaram nele e nele encontram o seu propósito. Está lá em Colossenses. Que fica hoje. E aí, eu quero perguntar para você, o que é que você leva dessa live de hoje em uma palavra? Fala para mim. Em uma palavra, o que é que você levou dessa live de hoje? Para que tudo isso se torne nada, tô toda empolgada, eu aprendi, pô, vai ser legal, pá. Aí eu chego, caio na rotina, continuo vivendo um dia de cada vez, eu pego aquela apostila, coloco na gaveta, como já fiz antigamente, como você já fez, tenho certeza.
Insanidade é fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Então, quantas pessoas insanas eu e você conhecemos que estão lá martelando no mesmo tecla, esperando que as coisas mudem? Não vai mudar. Ok? Beleza, então. Não querem participar, tá tudo certo. Ó, espero verdadeiramente que eu possa ter trazido luz para tua vida e que, mesmo você tendo ficado quietinha aí, você tenha absorvido esse aprendizado e leve para tua vida. E no próximo trazendo histórias reais no momento de